Olá pessoal, sou o professor Nelson, estou aqui hoje conversando com vocês do terceiro ciclo do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Niterói, alunos e alunas do sexto ano de escolaridade. Então, vamos ter aqui mais uma videoaula de história. Essa beleza aí sou eu e vamos em frente. Vamos começar lembrando que vocês precisam dar uma olhadinha no caderno pedagógico Caminhos de Aprendizagens, né? Dá uma olhadinha lá na parte de história, pessoal do sexto ano, aquela parte de história, e prestar um pouquinho de atenção nessas páginas aqui, ó, 29, 34, 35 e 41. Esse aqui é o caderno Caminhos de Aprendizagens. Vamos logo começar aqui apresentando para vocês o tema geral da nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho das origens da humanidade. Todo mundo sempre tem essa curiosidade, né? Afinal de contas, como é que a humanidade surgiu, evoluiu, apareceu, foi feita? E, especificamente hoje, nós vamos tratar de dois assuntos: evolucionismo e criacionismo. Opa, nosso tema está dando uma passeada, a humanidade está chegando por aí, e a gente ficou, eu tenho quase que certeza com essa dúvida. Que palavras são essas? Evolucionismo e criacionismo. Tentar esclarecer, né? O objetivo da gente hoje é esse aqui, ó. Analisar as teorias científicas e os mitos religiosos sobre as origens da humanidade. Portanto, nós vamos tentar ver duas formas de se explicar as origens da humanidade. A primeira forma, as teorias científicas. A segunda forma, os mitos religiosos. Vamos para lá, vamos em frente. Afinal de contas, nossa dúvida é essa: como surgiram os seres humanos? Vamos tentar esclarecer esse mistério. Do ponto de vista da religião, a gente pode ver a criação do ser humano. Essa é a explicação cristã. Mas nós temos, por exemplo, a explicação da mitologia grega, nós temos a explicação da mitologia indígena e nós temos a explicação da mitologia de origem africana, né? Eu falei africano. Portanto, a gente tem várias ideias religiosas, vários tipos de explicação religiosas sobre as origens da humanidade. Nós vimos aqui 4. Agora, do ponto de vista da ciência, nós temos aqui a explicação evolucionista. Vocês vão aprender direitinho daqui a pouco o que é isso, que mostra essa explicação evolucionista, científica. Ela mostra o ser humano mudando ao longo do tempo, evoluindo. Isso a gente vai ver com mais calma mais para frente, ok? Afinal de contas, então, nós evoluímos ou nós fomos criados? Vamos falar um pouquinho agora, então, das explicações religiosas. O que elas dizem? Qual é a base dessas explicações? Dá uma olhadinha aí. Como vocês leram no texto, a principal ideia das explicações religiosas é a ideia de que as coisas foram criadas. É preciso ter alguém, uma força superior, um Deus, vários deuses, mas alguém ou alguma coisa que crie tudo que existe. Para as explicações religiosas, não é possível que as coisas evoluam, mudem naturalmente. É preciso ter uma força que as crie, que crie todas as coisas que existem. Temos aí. Vamos chegar agora, vocês já viram lá pela figurinha, as explicações científicas sobre as origens da humanidade. Dá uma olhadinha aí, por favor.
Então, as explicações científicas, elas apresentam provas de que a humanidade e tudo mais que existe em termos de seres vivos evoluíram. Ou seja, todas essas coisas foram mudando ao longo do tempo até tomar a forma atual e continuam se modificando. Só que esse tempo de mudança é muito longo e como a vida do ser humano é curta, a gente nem sempre vai conseguir perceber essa evolução, essa mudança. Olha lá a cientistazinha. Agora eu falei de evolução, vamos dar uma paradinha para dar uma lidinha no que é evolução? Olha aí. Então, uma determinada população, um determinado grupo de animais vive numa região e um pequeno grupo se desloca para uma outra região. Nessa primeira região, o clima era mais quente. Na segunda região, o clima é mais frio. Ao longo do tempo, esse grupo que se deslocou vai sofrer modificações, vai evoluir. Agora, isso é ao longo de milhares de anos. Não é assim que o cara chegou lá, o cara se modifica todo, cresce dente, nasce nariz, aparece 3 cotovelos. Não é assim que acontece. Tá? A evolução é um processo, em geral, mais lento do que isso. Há animais que evoluem mais rápido, mas a gente não vai entrar nesse tema aqui. Portanto, a gente já sabe agora o que é evolução e vamos conhecer o rapaz aqui, essa doce figura barbuda, aqui, ó, Charles Darwin, criador da teoria da evolução. Guardem essa palavra, teoria da evolução. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho o que é isso. Vamos em frente, nossa aula está correndo bem. Vamos dar um exemplo? Aqui a evolução dos cavalos. A partir desse pequeno animal, e ao longo de milhões de anos, observem, até chegar à forma de hoje do cavalo. Observem, desse animal, passam aqui 15 milhões de anos, depois mais 10 milhões de anos, outra vez 10 milhões de anos, e aqui 15 milhões de anos, até a gente chegar à forma atual dos cavalos. Tá? Vamos ver um outro exemplo? Opa! As baleias evoluíram de um animal terrestre. Caramba! As baleias eram animais terrestres? Não. As baleias são uma modificação de um animal que vivia na Terra. Vamos dar uma olhada nisso? Então, olha aqui. Não sei que bicho parece esse aqui, mas é um bicho muito antigo, milhões de anos atrás. Né? Aqui já é um animal que vivia na água e no mar, né? E na água, desculpa, na terra e na água. Veja, ele vai perdendo os seus membros inferiores, vai perdendo as pernas, né? E também os braços, os membros superiores. Né? O que eram braços se transformam aqui em 2 grandes barbatanas, e aqui embaixo da baleia, quando você vai ver o esqueleto da baleia, você ainda tem os ossinhos que sustentavam essas patas dos animais que evoluíram até chegar ao que a gente hoje conhece como baleia. Vamos em frente? Vamos lá. A gente falou há um pouquinho de tempo atrás em teoria. Normalmente, quando a gente fala a palavra teoria, a gente está dizendo o seguinte: olha, isso é uma ideia sua, eu não preciso concordar com isso, não tem prova disso que você está falando. Na vida da gente, no dia a dia, no senso comum, é natural a gente usar a palavra dessa maneira. Aqui no nosso estudo, aqui falando de ciência, né, falando um pouco de história e de ciência, a gente precisa entender o sentido da palavra teoria. Mas primeiro a gente vai ter que ver o que a gente fala quando a gente diz assim, isso é só uma teoria sua. Vamos lá. Você sabe o que é uma hipótese?
Uma palavrinha bonita, né? Hipótese, vamos ver o que que é. Opa, ninguém sabe. Ninguém conseguiu matar aí? Então vamos lá. Hipótese é uma ideia sobre alguma coisa que ainda precisa ser confirmada. Então, quando a gente diz assim para o outro, isso é só uma teoria sua, na verdade, se a gente estiver falando de ciência, a gente está falando de hipótese. Isso é só uma hipótese, você ainda não confirmou, né? Você ainda não teve testes, análises, provas, documentos de que aquilo que você falou é uma coisa consistente. Portanto, é apenas uma hipótese. Já uma teoria, agora que vocês entenderam, já uma teoria, dá uma olhada aí. Então, teoria, em verdade, para a ciência, é quando vários cientistas testaram a ideia de um outro cientista e confirmaram, sim, que aquilo que ele disse, que aquilo que ele afirmou é verdadeiro. Portanto, a teoria da evolução, essa ideia de que os animais, os seres vivos mudam ao longo do tempo, ela é uma teoria no sentido de que ela é comprovada e confirmada. Entenderam? Agora sim. Portanto, é importante a gente lembrar que a teoria ela precisa ser confirmada, confirmada, confirmada por mais de uma pessoa, por mais de um estudioso. Por vezes a gente vê aí, assim, cientista lança uma ideia. Se foi só um cientista, se foi só uma pessoa, ainda não é uma teoria. É preciso que outros cientistas testem aquela ideia para que ela seja confirmada e comprovada. Então, falamos um pouquinho do evolucionismo, do criacionismo, dessas duas ideias sobre como a humanidade surgiu ou evoluiu. Eu não vou dar aqui para vocês uma resposta pronta, cada um pode ficar com a sua ideia. Queria agradecer a vocês, né, por terem tido a paciência de ouvir esse vídeo curtinho, mas importante, é um tema muito importante para vocês.